Covardia com Gabigol. Votos do julgamento do jogador traz contradições entre coletores. Tite terá time modificado para o jogo de hoje e com vários garotos no banco. Flamengo terá apenas 3 jogadores com experiência em altitudes acima dos 3.000 metros. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, chegou o grande dia, a grande noite, Libertadores da América, uma competição diferente, uma competição mágica, e chegou a hora de passar por cima das adversidades, deixar a alma em campo, coração na ponta da chuteira, entrar com raça, amor e paixão e ter atitude para jogar na altitude. A partir de agora você vai saber alguns detalhes de Flamengo e Bolívar. Inclusive, vamos aqui trazer algumas notícias do adversário, que é o principal destaque do time, o desfalque que eles terão, porque o torcedor já sabe, né? No Flamengo a coisa não vai bem, né? Por enquanto. São 7 titulares fora do jogo de hoje. Bom, o Flamengo encerrou ontem a preparação para enfrentar o Bolívar. Inclusive, a chegada foi tranquila em Santa Cruz de la Sierra, que é a nível do mar. Vou trazer aqui o planejamento, né, a logística que o Flamengo fará e que foi determinado aí pela preparação física, e pode servir aí como um alento, né, para o Flamengo não sentir tantos efeitos da altitude. Após a decisão de poupar vários jogadores, Tite terá um time muito modificado para enfrentar aí o Bolívar hoje a 3.600 metros de altitude em La Paz, 21h30, horário de Brasília. Só 5 titulares viajaram com a delegação: Rossi, Fabrício Bruno, De La Cruz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Mas devido ao desgaste da maratona de jogos, alguns podem ser poupados e ficar como opção no banco de reservas. Sem Pedro e Carlinhos, Bruno Henrique ou Lohan podem fazer a função de falso 9. O martelo será batido hoje, momentos antes da bola rolar. O Tite, quando pousar em La Paz, que aí você já tem os efeitos da altitude e tal, e quando estiver no estádio, o Tite vai conversar com cada um e ver, né, a condição do jogador de estar na altitude, entrar em campo e enfrentar o Bolívar. A provável escalação que a gente tem aqui: Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz e Davi Luiz na zaga, Matias Vinha na esquerda, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, Vitor Hugo, Lohan e Bruno Henrique. O Luiz Araújo pode também entrar no ataque aí no lugar do Lohan, por isso que é a provável escalação, não é a escalação final, tá? No banco, o Tite terá aí vários garotos à disposição, entre eles o zagueiro Iago, o atacante Wallace Ian, que jogou Libertadores Sub-20, o centroavante Wellington, que foram campeões aí da Libertadores da categoria no mês passado. Com 4 pontos, o Flamengo é o segundo colocado do grupo E, justamente atrás do Bolívar, que tem 6. Os relacionados que foram para esse jogo na Bolívia: goleiros Rossi, Matheus Cunha e Caio Baroni, zagueiros Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz, Cleiton e Iago, laterais Wesley e Vinha, volantes Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton, meias Gerson, De La Cruz e Vitor Hugo, e atacantes Bruno Henrique, Luiz Araújo, Lohan, Matheus Gonçalves, Verton, Wellington e Wallace Ian. 9 jogadores desse plantel, quase um time inteiro, tem experiências de jogar em cidades acima dos 3.000 metros de altitude. Porém, o Flamengo só terá 3 deles à disposição. Isso porque o Gabigol está suspenso, o Léo Pereira foi poupado, o Varela foi poupado, Ayrton Lucas, o Pulgar, o Arrascaeta, todos poupados. Já vivenciaram, de certa forma, né, por alguns clubes, a experiência de atuar na altitude, né? E aí, com isso,
3 jogadores sobraram, né, que já tem experiência em altitude. O goleiro Agostinho Rossi já jogou, o lateral esquerdo Matias Vinha já jogou e o atacante Bruno Henrique. E com um detalhe especial, esse trio nunca perdeu jogando na altitude. O goleiro jogou 2 vezes em La Paz pelo Boca Juniors e venceu o The Strongest por 1-0 na Libertadores de 2021 e pelo mesmo placar bateu o Always Red no ano seguinte. O lateral esquerdo, Matias Vinha, também ganhou atuando pelo Palmeiras, 2-1 em cima do Bolívar em 2020. Já Bruno Henrique empatou em 1-1 com o The Strongest em La Paz pela Libertadores de 2017, quando atuava pelo Santos. E no Mengão, em 2019, venceu o San José a 3.700 metros de Oruro, também na Bolívia, já com o Flamengo. 2019. Que o espírito de 2019, de 2022, de 81, possam encarnar hoje nos jogadores do Flamengo e que eles saiam de lá vitoriosos. É isso que a gente quer, é isso que a gente pensa. E o Flamengo vai com tudo para fazer um grande jogo, mesmo com essa penca de desfalques. A delegação rubro-negra só vai chegar em La Paz, cidade onde acontece a partida, menos de 2 horas antes do jogo. Antes de mais nada, importante ressaltar que a delegação rubro-negra embarcou para a Bolívia no fim da tarde de ontem, chegou lá no fim da noite, né, e desembarcou em Santa Cruz de la Serra, uma cidade no nível do mar, né, e aí o Flamengo passou a noite lá, e aí por conta da logística, para tentar diminuir os efeitos da altitude, o Flamengo embarca em voo para La Paz, onde acontece a partida apenas 17h25, ou seja, 5h25 da tarde, horário de Brasília. Sendo assim, a previsão da chegada da delegação em La Paz é de 19h50, 7h50 da noite. Do aeroporto, o Flamengo segue direto para o estádio Hernando Salles, já que a partida começa às 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília. E o Flamengo pretende chegar 1h40 antes do apito inicial. Amigo! Bem, amigos, emoção do início ao fim. Mas eu tenho certeza que o Flamengo fará aí um grande jogo na altitude, lá no Morro da Bolívia, lá em La Paz. Bom, falando aqui do adversário do Flamengo, né? O Bolívar que tem um desfalque confirmado, né, para esse duelo. Trata-se do lateral direito Iomar Rocha, que foi expulso na vitória sobre o Milionários na última rodada. 3-2, o Bolívar venceu em casa, passou um susto, mas teve esse jogador expulso. A opção para substituí-lo é o lateral Luiz Paz. O técnico Flávio Robato, contudo, pode improvisar outro jogador na posição. O atacante brasileiro Bruno Sávio, que estava como dúvida para a partida após o falecimento da sua mãe, no entanto, o atleta retornou aos treinamentos e vai para o jogo. Aliás, de olho no rival, o atacante brasileiro Bruno Sávio coleciona números interessantes pelo clube. O jogador, que está na sua segunda passagem, é uma das referências da equipe que surpreende positivamente nesse início de Libertadores. Natural de Pará de Minas, o homem de frente chegou ao time celeste na temporada 2021-2022, depois de ter sido um dos principais nomes do Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira passagem em solo boliviano, marcou 16 gols em 31 partidas, além de 3 assistências na última temporada. E aí teve aí a academia como campeã nacional. O atacante retornou ao clube para ser o grande reforço do Bolívar na temporada passada. E aí, de volta ao futebol boliviano, o brasileiro segue se destacando com mais 12 gols marcados e 15 assistências, números alcançados ao longo de 36 jogos realizados. Na atual temporada, são 8 participações em gols em apenas 9 partidas. Vai precisar marcar o Bruno Sávio aí, né? O Flamengo, né? O Davi Luiz, a galera do sistema defensivo aí, o Léo Ortiz, o Matias Vinha, o Wesley, enfim, de olho no destaque da equipe boliviana. Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar, quanto que você acha que vai ser Flamengo e Bolívar. Eu volto ainda hoje com informações e tudo sobre essa partida. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre Flamengo e Bolívar. Para a gente fechar aqui, tem um assunto envolvendo o Gabigol. O portal GE divulgou detalhes
dos argumentos dos votos dos auditores que puniram o atacante por tentativa de fraude no exame antidoping. E você verá agora os principais argumentos utilizados pela condenação. E aí depois disso eu vou trazer os principais argumentos pela absolvição de Gabigol. O relator Daniel Schring afirmou ter tentado 2 vezes realizar a amostra, antes do prazo previsto para a coleta de sangue. Na primeira, Gabigol teria tomado o vaso coletor e ido ao banheiro, virando as costas para o oficial. Depois, ele teria jogado o vaso sem prover a amostra, deixando o local. Na segunda, Gabigol teria saído do banheiro com o vaso e colocado-o na mesa. Depois, ele voltou ao banheiro sem seguir as instruções. Um dos oficiais afirmou que Gabigol o impediu de o acompanhar ao local da coleta, e o outro afirmou que Gabigol não fez isso. Está desencontrado aí, né, o argumento dos coletores. Isso é bom para o Gabigol. O relator ainda destacou que a alegação de que o atleta estaria engajado em atividade de natureza física no momento da chegada dos oficiais no clube não possui o efeito de suprir o dever de comunicação imediata aos oficiais. Já o auditor Vinícius Loureiro selecionou trechos dos autos, melhor dizendo, que mostraram o comportamento de Gabigol. E aí, abre aspas. Em razão da tentativa de cumprir sua obrigação, o oficial de controle de dopagem buscou formas de visualizar a coleta no momento em que o atleta proferiu as seguintes palavras. P, aquele palavrão, né, que todo mundo conhece. Você quer ver o meu? Em seguida, atirou o recipiente vazio sobre a pia, deixando o banheiro e se dirigindo à estação de coleta. Nesse momento, o atleta mandou todos para aquele lugar. Vocês viram aí que o rapaz queria ver a genitália do Gabigol, né? O Gabigol não gostou. As 4 condutas consideradas em desconformidade com as regras antidopagem para o auditor foram que o Gabigol não se apresentou e ignorou oficiais de controle de dopagem antes do início do tratamento. Esse é um. 2. Que após o treino ele foi almoçar e demorou para se apresentar à equipe de controle de dopagem, tendo evitado a presença dos oficiais em vários momentos, o que teria impossibilitado a devida e completa escolta. 3. Que Gabigol teria dificultado a coleta de urina ao ficar de costas para o oficial de controle de dopagem e não permitiu plena visualização durante o procedimento. E 4. Que após Gabigol ter coletado a urina, ele teria descumprido as orientações dos oficiais de controle de dopagem ao deixar o vaso coletor aberto e destampado e ter retornado ao banheiro para terminar de urinar. Vocês notaram aqui que existe aí, né, de certa forma, contradições entre os coletores. Ou seja, não é um discurso pronto, não é um discurso em conjunto. Cada um fala uma coisa. E isso lá na justiça, quando chegar lá no CAS, que vão julgar o mérito, na minha humilde opinião de leigo, né, gente? Eu não entendo. Mas eu acho que é bom pro Gabigol, né? Quando cada um fala uma coisa. Ah, o Gabigol fez isso, não quis mostrar a hora de fazer a urina. Aí o outro fala assim, não, ele mostrou sim. O que ele fez foi atrasar, que não sei o que e tal. Então acho que isso, de certa forma, pode facilitar aí a vida do Gabigol. Agora você verá os principais argumentos utilizados pela absolvição. Né? Na informação anterior, você viu aí os principais argumentos para a punição. A vice-presidente do tribunal, Selma Fátima Melo Rocha, disse que era evidente que os oficiais da ABCD estavam mentindo em depoimento, que deveria ser totalmente descartado. Acusou também os coletores de comportamento malicioso para incriminar o jogador a qualquer custo. Já a auditora Fernanda Farina Mansur observou a dificuldade de elucidação de como realmente transcorreram os fatos naquele dia, porque enxergava série de dúvidas e depoimentos que se contradizem e tornavam complicada a tarefa de ter certeza, ou ao menos uma convicção forte, do que de fato ocorreu. Ela cita ainda incongruências do depoimento dos oficiais enviados,
Um deles disse que tinha visto o Gabigol chegando ao CT com uma necessaire, o que foi desmentido pelas imagens de segurança do local. Outro ponto confuso foi a escolta do atleta, pois em formulário constava um nome, mas no depoimento do oficial disse que não participou da coleta do Gabigol. Ou seja, tava e não tava? A volta dos que não foram? Como é que explica isso? O auditor Jean Batista Nicolau disse não ter dúvidas de que o procedimento de coleta aconteceu com percalços. Notou o incômodo de Gabigol por se submeter a controles reiterados de doping e não identificou arrependimento. E aí, o voto do Ivan Pacheco também aponta muitas contradições nos depoimentos dos oficiais de controle de dopagem quanto ao seguimento e obediência dos padrões internacionais de coleta do exame do aludido atleta. Ele também fez suspeições sobre a isenção de falhas do processo. Ivan ainda destacou que a impressão que foi passada nos relatos do DCO é que o conflito de relacionamento pesou mais do que propriamente um desvio na coleta das amostras, como denunciado pela promotoria. Não vislumbrei recusa em se submeter ao exame, fuga ou fraude neste procedimento. Isto falo com a experiência de 20 anos como DCO, inclusive em competições internacionais. Ou seja, gente, isso pode favorecer aí o Gabigol, né? Porque o que os caras da coleta lá queria do Gabigol? Um autógrafo? Queria o quê? Uma camisa? Uma foto? Ou queria ver lá o bingolinho do Gabigol na hora lá do exame? Pô, vocês estão de brincadeira, vocês estão de sacanagem. E tudo isso, a verdade vem à tona, hein? E o Gabigol pode conseguir aí esse efeito suspensivo, a decisão é do CAS, e pode conseguir aí, pelo menos, ser absolvido, né? Com tantos argumentos desencontrados, podemos dizer assim. Então foi uma sacanagem o que fizeram, uma covardia o que fizeram com o Gabigol, né? Já com todos os detalhes aqui, né? O GE, portal GE, Globoesporte.com, teve todos os detalhes à disposição. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Eu volto ainda hoje com muitas informações do nosso Mengão. Grande abraço, saudações rubro-negra, vamos com tudo, hein? Libertadores! Isso aqui é Flamengo, valeu!